Subway Surfers, o jogo que tinha tudo para dar certo, deu certo e caiu da fama para o lixo. E bom, você não deve saber, mas esse jogo já foi muito idolatrado. Tipo, muito idolatrado. E muita gente de canal grande fez vídeos sobre o Subway Surfers. Literalmente tinha podcasts sobre Subway Surfers. E hoje tudo isso foi água abaixo. Hoje em dia o pouco que sobra é literalmente migalhas de vídeos. E hoje a única coisa que ele serve é pra botar como vídeo satisfatório do lado de vídeo de piada e de comédia. Porém, é o vídeo de hoje que nós vamos procurar o que aconteceu com o Subway Surfers. E hoje, eu, Samurai 37, irei te falar tudo. Subway Surfers foi criado em 24 de maio de 2012 pela empresa Kilo e Cibo Games, que foram empresas que não tinham muito sucesso. É claro, a empresa que mais marcou isso foi a Cibo, até porque, se eu não me engano, ela tá com o Subway Surfers na mão até hoje. E bom, com tudo isso, é claro que teve algumas coisas como a versão antiga era melhor, que realmente eu, como um cara que já joguei versões antigas e versões novas, bom, eu prefiro muito mais as antigas. Por que, Samurai? Porque, bom, pelo simples motivo de que as versões antigas não tinham tantos bugs. Como, por exemplo, a de agora, se você tentar pausar o jogo e despausar para fazer qualquer coisa, o jogo literalmente cracha e para de girar. O bagulho para de girar, não importa. Você vai ter que sair do bagulho. Isso é realmente uma parada muito chata e que não acontece nas versões antigas. Ou seja, só mostrando mais uma vez que as versões antigas podem ser melhor que as versões de agora. Realmente, pode ser. E bom, eu acho que é verdade, por conta que um zero delay mais famoso de todos eles foi as versões antigas. Porque, tipo, tinha versões zero delays pra iPhone, tá ligado? Que, pra você que não saiba, na época de ouro dele, que foi ali pra 2022, 2023, o jogo tava literalmente estouradão. E eles começaram a ver que o jogo travava muito. E daí eles só decidiram criar fallbacks novas para o seu jogo não bugar tanto. Ou seja, só mostrando mais que o jogo antigo era melhor. E os principais bugs se davam pelo fato da movimentação ser muito rápida e outras coisas serem muito chatas. Tanto que minha versão favorita até hoje é a 1.95.0. Por que eu gosto tanto dessa versão? Porque eu já consegui fazer a burla do Naag umas 2 vezes. E bom, já vamos falando pelo próprio Naag agora. Bom, Naag é um cara que era um canal bem pequenininho antes do tempo de Subway Surfers explodir. E daí, quando o Subway Surfers explodiu, o cara ganhou 1 bilhão de inscritos. Gente que amava ele. Porque canais grandes, literalmente, falavam muito sobre ele e se inspiravam muito nele. Como a Plaguima, Maglobão e Margalho Surfers. E, bom, eu acho que até o Phelps, que no caso foi o que parou, tá ligado? O Phelps, ele parou e ficou só no Free Fire. Coincidência do Naag e com o Margalho Surfers é que os dois estão com o canal abandonado há mais de 2 anos. Ou seja, mostrando que o canal já se fudeu legal e que agora adeus. Ou seja, eles estão parados com os canais há mais de 3 anos. Isso é literalmente um absurdo, véio. Porque, tipo, eu entendo que o jogo saiu da moda. Bom, o Margalho Surfers, o último passo que ele deu foi uma live, literalmente de torneio,
que ele fazia bastante lives, que eu participava de todas as lives dele. Eu lembro muito bem de pegar a internet emprestada do vizinho e parar perto ali, ficar às horas da noite, mó frio, porque aqui em Santa Catarina é frio pra caralho. E umas horas da noite a gente ir lá só pra ver as lives do Margalho. Isso é realmente muito foda. E como alguém que surgiu nessa época, é claro que ele também teve o Istanbul Guys, que foi surgindo muito rápido assim que o Subway Surfers, ele tava acabando o hype dele. Ou seja, por mais que canais de 1 milhão por aí tenham feito, ele acabou o seu hype muito rápido. E como eu tinha falado de podcasts, tinha literalmente podcasts falando de burla na águia e coisa e tal. E isso eu espero que não tenha sido IA, porque a IA naquele tempo era meio complicado. E bom, eu mesmo tenho gravações de eu jogando. Sim, eu tenho gravações de eu jogando. Porque naquele tempo eu já tinha canal. Na real, meu canal foi criado em 2021, ou seja, eu tô aqui há mais de 4 anos. E não tô desde 2024 aqui, tô há muito tempo já. Minha primeira collab não foi com a rapaziada de opinião, minha primeira collab foi com um amigo de escola meu e com uma outra amiga de escola minha. E inclusive uma delas foi pra outra escola e outro eu só vi a última vez pelo YouTube porque ele se mudou de cidade, mas isso não vem ao caso. Bom, é o seguinte, por mais que esse jogo já seja bem velho, mais velho que eu, pra ser preciso, ele ainda é um jogo que é jogado até hoje, mas que não tão a sério quanto era naquele tempo. Tipo, você pegasse moeda, você era o próprio demônio, tá ligado? Então, era um bagulho outro nível. Eu me lembro muito bem que eu tava jogando Subway Surfers na versão 1.95 e sei lá. E bom, aquela ali, eu tava só brincando, né, jogando, fazendo nada. Veio ali um trampolim e eu decidi, vamos fazer a burla do Naag. Que pra você que não sabe é essa daí que tá na tela. E bom, eu consegui fazer essa burla. Eu gritei igual um louco. Igual um louco, velho, sério. Porém, não estamos falando da minha experiência com o jogo. Estamos falando da experiência de todo mundo. Bom, o que se encontra fazendo os canais que perderam os vídeos, tá ligado? Bom, Nag parou há mais de 2 anos e Margalho também parou há mais de 2 anos, Só isso mesmo, não nada demais. Bom, o Nag, por mais que ele seja gringo, ele era muito amado aqui no Brasil pela sua gameplay, porque principalmente o jogo tinha estourado tanto aquilo lá na gringa, tanto aqui no Brasil. Ou seja, quando o jogo literalmente parou de ser idolatrado, foda-se o jogo. Tamo nem aí, vamos ligar pro Istanbul Guys. Até porque a gente tem que fazer o que tá no hype, tá ligado, mano? Porque, tipo, você não vai fazer de um jogo desconhecido de 3 views. Ai, mas o Just Ghost, meu YouTube favorito, consegue ter um monte de view. Porém, mas o Just Ghost, ele é um canal gigantesco. Você olhar para os vídeos antigos dele, ele só fazia de Minecraft. E daí, quando ele fazia um jogo diferente, era só quando ele já tava com um canal grande. Entende? Então, às vezes, ou você para só num nicho, ou você faz do jogo que tá estourado. E dica de passagem, não escolha o nicho de um jogo falido. Porque senão você tá mais do que ferrado. Porque, tipo, no começo você não vai conseguir crescer direito, a não ser que youtubers muito grandes comecem a fazer vídeo. Isso em raras ocasiões. Tipo, você pode até estourar com isso, mas é muito, muito raro. Porque, tipo, velho, pensa comigo, quem que vai querer, você prefere, aí, você que tá assistindo, você prefere que alguém faça uma gameplay de Brawlhalla, que é um jogo famoso, ou você prefere assistir uma gameplay de um jogo completamente desconhecido e que ninguém conhece? Tipo, você não sabe nada das mecânicas e você não tá a fim de aprender algo novo. Ou seja, você não vai querer assistir sobre aquilo.
isso é algo que você tem que levar se você tem um canal de gameplay. A não ser que você faça jogo de coisas que estão no hype. Aí já não é mais considerado desconhecido, né? Já tá no hype, né? E bom, o vídeo fica por aqui. Eu queria explicar muito mais coisas, mas talvez eu faça uma parte 2. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu e falou! Esse é o fim do Subway Surf. Opa, minha galera, beleza? Eu sou o Margalho XP e, mano, nesse vídeo eu vou estar trazendo meio que uma retrospectiva, tipo, da minha jornada e falar um pouco sobre o fim do jogo, no caso. Tipo, não o fim do jogo, e sim o fim do hype do jogo. Espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Conheço o brasileiro que fez algo considerado mais impossível do eu tentei fazer algo mano, mas BS é PC top 1 mundial de NoCoin. Queria melhorar meu live agora, família. de NoCoin. Família, realmente foi um hype muito absurdo. Porém, como vocês sabem, tudo tem seu fim. E não foi diferente com Subway Surfers. Bom, primeiramente, vamos dar uma voltada lá em 2012, quando o jogo foi lançado. Bom, voltando aqui em 2012, vocês conseguem ver que o jogo tinha um simples objetivo, que até hoje é o objetivo, mas no caso a gente não respeita o objetivo, né? Que era de pegar as moedas. Mano, nesse tempo isso era muito viciante. Eu não comecei a jogar exatamente em 2012, sim em 2014, mas era muito bom. Tá, família, mas agora é a pergunta que não quer calar. Como começou o NoCoin? Mano, o NoCoin não começou exatamente